Ah, Então, nós começamos o Instituto há 12 anos atrás, né, pensando num, na avaliação das políticas públicas do esporte de alto rendimento do país. E quando nós nos deparamos para fazer a avaliação, nós identificamos que não havia dados nenhum organizado, sistematizado. Então, nós demos alguns passos atrás para primeiro organizar os dados. E para organizar os dados, nós precisávamos criar hum, sistema operacional, né? Aí, por muita sorte da vida, eu tenho um grande amigo que ele não é da área de TI, mas ele gosta de TI e ele começou a hum, organizar o nosso sistema, né? Então, nós fizemos um sistema operacional bastante robusto à época, né, pensando principalmente nos três projetos que o Ministério tinha à época, que era o Bolsa Atleta, o Rede Nacional de Treinamento e os Jogos Escolares. Estou falando isso do alto rendimento, que era o nosso hum, convênio com o Ministério do Esporte. Passados tempos, nós conseguimos organizar, né, esses dados, construímos um sistema operacional muito, muito robusto, mas estávamos entendendo que precisávamos fazer algo mais, né? Precisávamos ter algo mais de informação, né? Informações. E aí construímos em paralelo, nesse mesmo sistema que nós temos hoje, né? Nós chamamos de GEM, né? Que é Gestão do Esporte nos Estados e Municípios. E o GEM, ele é um projeto, né? Um projeto que coleta informações dos municípios. São 270 perguntas que os municípios têm que responder. E aí, como chegar nos municípios, né? Nós da universidade, a universidade que enfim, não tem recursos suficientes, a gente tinha recursos para nos manter aqui, mas não para avançar muito além disso, né? Não existia a Lei Geral do Esporte ainda, né? A Lei Pelé não previa essas informações, mas nós fomos dialogando com os estados e começamos a fazer ACTs, né? Que é Acordo de Cooperação Técnica sem recurso, né? Nós começamos com o Paraná, obviamente, nós somos daqui, né? hum, É, e depois avançamos com alguns colegas, né, com alguns amigos que nós temos pelo país, né, no Ceará, e assim foi no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, né, em Sergipe. E aí nós fomos fazendo convênios com os estados. E como é que se estabelecia isso? Nós fazíamos os convênios, os estados organizavam os municípios e nós capacitávamos os municípios a preencher o sistema, né? Nós damos login e senha para os municípios e os municípios vão inserindo as suas informações lá, né? E quais são essas informações? São seis grandes eixos, né? São 270 perguntas. O primeiro eixo é a identificação se é uma secretaria, se é uma coordenação, se é um departamento de esporte e lazer do município, né? Os municípios maiores, uma secretaria, mas se era só secretaria de esporte, lazer, educação, cultura, enfim, como é que se estabelecia, né? Então, uma identificação do município. O segundo era questão de governança, de transparência, se tem conselho, não tem conselho municipal de esporte, né? A terceira é recursos humanos, né? Se o gestor era formado, era homem, mulher, se tinha filiação partidária, são, né, várias questões nesse sentido, se tinha formação de graduação, pós-graduação, mestrado, ou é da área da educação física ou não. Então, tem quem é o quadro de recursos humanos, se era concursado, terceirizados, voluntários, estagiários, terceirizados, né, cargos de comissionados. Então, enfim, toda essa demanda. O quarto eixo era sobre a política, se o município tem uma política definida ou não tem,
quem constrói essa política, quem não constrói, né? Então, como é que se estabelece, quantos projetos tem, projetos para qual área. Aí nós definimos as temáticas sobre de acordo com a nova legislação, a Lei Geral do Esporte, que fala em formação esportiva, excelência esportiva, esporte para toda a vida, né? Então, são essas temáticas que nós definimos, que são os serviços que estão colocados na nova lei, né? Isso entra na política, né? Quantas pessoas são atendidas em cada uma dessas áreas, né? Desses serviços, excelência, esporte para toda a vida e formação esportiva. O quinto grande eixo é do infraestrutura esportiva, né? Quanto às quadras, ginásio, campo de futebol, academia ao ar livre, ciclovia, enfim, são lá todas as instalações possíveis, né? De campo de golfe a espaço para hóquei na grama, né? Então, isso também faz parte desse levantamento. E, por fim, quais modalidades, atividades os municípios oferecem, né? Do balé ao alto rendimento da natação e do atletismo. Então, quais atividades o município oferece para a sua população? A caminhada, a corrida, enfim, né? No âmbito geral do que se refere às práticas corporais, as práticas do esporte e do lazer. Então, nós construímos esse instrumento, né? Validamos esses instrumentos, como prevê todo, né, o desenvolvimento científico, validamos esse documento, né, e colocamos no sistema. E hoje os municípios, eles mesmos vão preenchendo o sistema, né? Eles têm login e senha e vão preenchendo. Nós já chegamos próximos a 2.400 municípios do país. Sempre com muito diálogo com os estados, aproximando os estados, porque os estados que organizam os seus municípios, né? E hoje nós chegamos no Paraná 399 municípios, todos, 100% dos municípios no Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Sergipe, já chegaram a 100% dos municípios, né? Então, para nós é muito rico, né, esse envolvimento dos estados. Minas Gerais não chegou aos 100% porque Minas Gerais é o mundo, por exemplo. Mas só de Minas Gerais nós já chegamos a 560 municípios aproximadamente, né? E assim vai na Bahia também, avançamos muito, Mato Grosso avançamos, estamos avançando, né? Santa Catarina nós avançamos, estamos indo para São Paulo agora, enfim, no Brasil todo, em todas as regiões do país, nós conseguimos avançar com esse instrumento. Nós mantivemos, portanto, os dados do Bolsa Atleta, da Rede Nacional de Treinamento, daí incluímos essa pesquisa junto aos municípios, né? Que é uma pesquisa que ela é permanente, porque nós precisamos dessa informação de maneira cotidiana, e fizemos mais um eixo, que é do financiamento público. Então, hoje nós temos os nossos dados, Bramante, todas as informações, todo investimento no que se refere ao esporte e lazer, no elemento de despesa 27, no elemento de despesa 27 é o elemento de despesa, para quem conhece o orçamento público, é onde que se aloca o recurso para a área de esporte e lazer, né? Então, de cada município do país, de cada dos 5.500 municípios do país, nós temos levantamento desde 2002 até hoje, ano a ano, né, de todos os estados, do governo federal, né, de quanto foi investido, de toda a lei de incentivo ao esporte, quem é o doador, quem é o beneficiário, de toda a lei Agnello Piva, que vai para as confederações, para o comitês olímpico e paralímpico. Então, nós temos detalhado ano a ano, confederação por confederação, prefeitura por prefeitura, estado por estado, essas informações, nós temos isso organizado no nosso sistema operacional. Partindo disso, professor Armando, nós conseguimos avançar, né? Nós ficamos 2 anos com muita dificuldade orçamentária internamente, né? Enfim,
sobrevivemos via emenda parlamentar por 2 anos, né? Não tínhamos mais bolsa, não tínhamos mais grande financiamento, até o ano passado conseguirmos um grande financiamento do CNPq. Então, hoje, quem nos financia é o CNPq. Nós temos um acordo técnico com o Ministério do Esporte, mas quem financia mesmo, né, quem coloca o recurso para o nosso desenvolvimento hoje é o CNPq. Nós imaginamos, né, estamos fazendo a segunda versão do nosso sistema operacional, nós estamos chamando de 2.0, né? Porque nós estamos incluindo Nós já tínhamos no outro, mas a gente não teve perna e nem recurso, mais recurso do que perna para fazer o levantamento das entidades privadas, ONGs, terceiro setor, clubes. Então, nesse 2.0, nós já estamos, já está desenvolvido o sistema. Hoje mesmo, está saindo agora, há 7 minutos atrás, a gente vai fazer as primeiras testes no novo sistema, né? Que na nossa intenção, nós queremos chegar em todas as entidades esportivas, públicas ou privadas, terceiro setor, né? Que nós venhamos a organizar o Cadastro Nacional do Esporte Brasileiro. Isso está na Lei Geral do Esporte, né? É uma lei que ela é importante e nós temos dialogado muito com as entidades esportivas, né? Com o Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico, CBDE, CBDU, confederações, SESC, SESI. Nós temos dialogado com todas as entidades, o Fórum dos Secretários Estaduais, o Fórum dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer, né? Nós temos conversado com todo o segmento e todos eles estão entendendo a importância de um trabalho coletivo, um trabalho conjunto, né? Então, efetivamente, eu sempre falo que o esporte brasileiro não tem o INEP, não tem o INPE, e nós precisamos tê-lo, né? Nós precisamos ter um sistema, não só o sistema operacional, não é só isso, mas pessoas qualificadas para esse desenvolvimento, né? Um sistema, mas para pensar a política. Em paralelo a isso, nós estamos hoje criando 2 índices para o esporte, né? O esporte não tinha índice, né? Já está. Um deles nós já fizemos, estamos refazendo ele, que é o índice sobre governança do esporte brasileiro, né? Seguindo a ideia do que é governança, também passando um pouco pelo que os órgãos de controle, né, cobram as entidades públicas e privadas, né? E o índice geral do esporte, né? Porque o que é ser um bom gestor esportivo no país, né? Algo difícil, não é simples, não, né? Alguns colocam um recurso mais em infraestrutura, outro mais em projeto, outros mais para formação esportiva, para o esporte para toda a vida. Pensar numa lógica, né, de gestão, de índice, é algo complexo. O professor Fernando Starepravo, da UEM, está coordenando essa parte do índice, né? E hoje nós temos uma equipe de em torno de 60 pessoas envolvidas no projeto, né? Nós temos várias instituições junto conosco, temos pessoas contratadas no Brasil inteiro, no Piauí, no Amazonas, São Paulo, Brasília, Santa Catarina, para que nós possamos efetivamente coletar essas informações, né? E coletando essas informações, a princípio era o ambiente do público, né? Das entidades públicas, agora aumentando o nosso escopo para as entidades privadas sem fins lucrativos, né? Com esse diálogo nosso com as entidades maiores, né, vamos falar assim, não maior de mais importância, mas entidades, né, como o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Olímpico Brasileiro, eles estão nos apoiando, né? Nós temos convênio com eles também, né, para que a gente possa efetivamente entregar ações com concretude para o esporte do país, em todas as suas dimensões, seja no âmbito do esporte para a vida toda, no âmbito, né, ou seja, do lazer,
no âmbito do, da formação esportiva ou da excelência esportiva, né? Então, nós estamos trabalhando muito fortemente nessa direção. Então, essas são algumas das nossas ações, nós temos outras ações, temos alguns convênios mais específicos com algum estado ou com outro, né? E estamos criando materiais didáticos para os municípios construírem a sua política. Essa é uma outra ação que nós estamos fazendo, né? Para construir a sua política, para construir o fundo e para construir o Conselho Municipal de Esporte, né? Que nós chamamos de CPF. Conselho, Plano Municipal e Fundo Municipal de Esporte. Então, nós queremos não só coletar as informações, mas chegar na ponta, né, com os projetos, com as ações. Fernando do céu, rapaz do céu, eu puxei aqui uma linha pensando que ia sair um gato e saiu um elefante. Ó, é, eu acho que a riqueza de um diálogo está, nós que somos da área da gestão, né, Sim, está no planejamento. Porque se eu não planejo, daí eu não posso nem extrapolar aquilo que não foi pensado. Mas aquilo que não foi pensado, que vai dar uma dimensão extraordinária daquilo que pode ser realizado. Então, é, esses primeiros 20 minutos, né, sempre vem na minha cabeça o seguinte: ou todo mundo já sabia, e menos eu, ou ainda tem muita gente que não sabe e mereceria saber, né? E eu estou muito ligado ao Centro Esportivo Virtual lá, dando uma mão pro Laércio. Laércio, né? E vejo, eu não sei se você já fez isso ou não, mas essa nossa conversa, né, como sendo algo extremamente didático para ser conhecido por muito mais gente e não esse privilegiado aqui, seja por ignorância própria, daí você já deve ter falado sobre esse assunto em inúmeros locais, né? Mas certamente além de mim tem muita gente que acho que ainda não sabe da riqueza da inteligência esportiva, né? Então, em primeiro lugar, meus cumprimentos, né? Eu acho que a dimensão que vocês estão trabalhando através de estudos, pesquisas e intervenções, né, é extremamente rico e acredito que outras áreas, né, uma transversalidade de política pública poderá ganhar muito, né, Uhum. no que essa setorialidade vem produzindo ao longo de 12 anos, né, como você falou. Então, eu não sei se já fez algum podcast, essa sua fala que você fez, tem em algum lugar? Não, com esse volume não, Bramante. Hoje ainda nós estávamos conversando sobre isso, né? É, não é falta de divulgação, acho que não é essa a questão, né? É, Mas os detalhes, essa riqueza, né? A comunidade esportiva ainda não sabe, né? certo. Então, Nós eu me estamos, sinto privilegiado. sim, nós estamos construindo a partir de agora uma política de comunicação, né? Atenção. Uma política que a gente possa chegar na ponta, né? Porque como nós somos do mundo acadêmico, então nós falamos muito para nossa bolha, né, Abraão? Uma Sim, bolha, né, que ela é um pouco distante do mundo esportivo, é verdade. né? Você não, né? Mas você sempre foi uma pessoa, você sempre foi um profissional, uma pessoa que dialogou muito entre o mundo acadêmico e o mundo profissional, o mundo do trabalho, né? Sempre teve essa questão da gestão muito forte, né? Eu também tive isso muito forte, Sim, né? Mas o que não é comum, é verdade. né? É verdade. O que não é comum fazer essa aproximação dos dois mundos. E a nossa comunicação, ela fala para um mundo que é um mundo mais acadêmico. Sim, Hoje, nós temos que avançar nessa direção. Estamos elaborando um plano de comunicação para que a gente possa avançar bastante, né? Porque a gente vê outras situações que fazem
sei lá, quantos por cento, né, do que nós estamos fazendo aqui e se vendem. Nós não queremos vender, né? Não é essa a ideia de vender produto, não, não é isso. Mas se colocam, né, como numa interlocução de comunicação muito melhor que a nossa. É verdade. E eu já há muito tempo, uma ocasião, fazendo uma pesquisa aqui em Sorocaba, que eu era, acho que secretário de Esporte e Lazer, ou Esporte e Lazer estava na Secretaria de Educação e Cultura. E fizemos uma pesquisa em 9 centros esportivos da cidade para saber sobre o grau de satisfação, como é que, se eles iam, se não iam, e já viu, né? No município, na falta de uma metodologia específica, nós traçamos um raio de cada centro e de 500 metros, que é um raio convidativo para você ir a pé, não é? Uhum, Com uma distância que normalmente a gente tem em relação a parques, né? Por que que as pessoas vão para o parque do dia a dia, o parque de meio-dia e parque de dia todo, né? Então, são raios, né, que a gente estabelece como parâmetros. E, então, a gente estabeleceu os 500 metros, aí a gente listou todas as ruas desse raio e sorteamos 3 ruas, e em cada uma dessas ruas nós sorteamos 3 casas, né? Uma que aparentava ser bem construída, outra, olha só que metodologia da pesquisa tupiniquim, outra sem nenhuma estrutura e uma mediana. E fomos entrevistar essas pessoas, né? E, e achamos coisas interessantíssimas, mas para mim o que chamou mais atenção foi a razão que a pessoa não ia no centro esportivo, né? Porque a gente achava, não está oferecendo um bom serviço, não tem aquela modalidade que ele esperava. Não, porque eles não sabiam que tinha o centro esportivo. é isso. Então, essa questão da comunicação, ela é de extrema importância, né? Então, cada vez mais, né? Eu já até, não sei se passou por você, porque eu já escrevi tanto sobre isso, essa inversão da pirâmide, né? Que as pessoas têm um fascínio por construir muito, né, no setor público, com isso gasta boa parte dos recursos, aí não tem muito dinheiro para manter aquilo que construiu, e a pirâmide vai se estreitando, né? E, por consequência, não se contrata gente para formular programas, e aí lá na pontinha sobra um pouquinho para a comunicação. Então, a minha proposta é de inversão, né? Pare de construir, mantenha o que existe, contrate gente e foque na comunicação, né? É, Então, mas é uma experiência também pessoal. Mas olha, mas sabe, Aramado, obrigado por você estar falando isso. Nós estamos nesse exato momento. Não vamos parar de construir, mas nós estamos né, contratando gente de comunicação para nos ajudar, profissionais qualificados, que é, tenham um ambiente. Porque nós estamos em Curitiba, né? Não estamos nos grandes centros, São Paulo, Rio ou Brasília. é, Em termos de construção da política, em termos de informação, os principais canais de comunicação estão, né, nesses 3 estados, né, nos 2 estados e no Distrito Federal. Né? Então, isso dificulta um pouco mais ainda. Mas nós vamos avançar bastante nessa área, assim, porque ela é fundamental. é. Que Mas nós estamos vendo muita gente utilizando, inclusive utilizando os nossos dados, que é legítimo, que é normal, né? Mas sem dar o devido crédito. sim. Né? Então, É, isso acontece cada vez mais, né, com a inteligência artificial. Então, isso daí, o seu banco de dados se tornou uma grande fonte de informação, né? sim. Mas, Mas, então, pois não. mas sabe, só para finalizar você falou da inteligência artificial, né? Já estamos recebendo vários trabalhos que colocam lá, estão fazendo a pesquisa no GEM/IPE, né? Que é o Gestão do Estado, do Esporte nos Estados e Municípios, né? E aí a inteligência artificial não sabe o que é o GEM, fala que é Grupo de Economia do Movimento Humano.
Começa a inventar nomes para o Gen, cara. É impressionante, cara. Tem essa, né? Felizmente ainda, né, a inteligência humana é fundamental, né? Não, exato. Mas, então, Fernando, Ah, eu fico muito feliz desse contato, porque eu estou aprendendo muito, né, com quem eu estou conversando. A minha proposta é muito singela no sentido que eu falei, bom, deixa, eu vou fazer a palestra de abertura do Enarel, aham. e a proposta do tema do Enarel, que inclusive gerou dentro do nosso grupo de pesquisa, que você conhece o pessoal, porque tem aí gente do Ah, Paraná, sim, sim. né, o Marcos, a Zuleika, Sim, é aham. pessoal que sempre teve com a mão na massa e estuda. Não é um Sim, pessoal que estuda para aprender como colocar a mão na massa, né? Então, é aham. a cara do Enarel, né? Isso. Ele foi criado para qualificar profissionais através da gestão de conhecimento de um evento, num encontro. Não é congresso, é um encontro onde as Uhum. pessoas se encontram, né? Certo. E, e então, revendo lazer, revendo conceitos e para qualificar a intervenção. E eu tenho, sobre conceitos, até de novembro passado, né, apresentei um trabalho junto com mais dois coautores, né, no Colégio Brasileiro, não no CBCE, mas no a CEBEL, né, foi o Ah, Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, sobre uma revisão conceitual do lazer, né, porque a minha hipótese é que, como o tempo, como a sociedade muda, não é possível a gente ficar estagnado num conceito, né? E como eu passei por, pelo menos em 5 ocasiões aí, 4, de reescrever conceito, né? Falei, deixa eu usar agora a inteligência artificial para ver como é que ela me auxilia, baseado nos meus 4 conceitos, como é que é o conceito de hoje para frente. Deu um resultado muito interessante, porque no banco de conhecimento, coloquei meus conceitos, outras obras, então saiu um resultado interessante. E agora eu estou querendo ver a outra parte, revendo conceitos para qualificar a intervenção. Como é que a gente pode qualificar informações? E, e também, se deve lembrar, o Wagner, lá da Unicamp, fez um livro sobre a educação física no século XXI, lembra? lembro, E lembro. aí eu escrevi um capítulo, né, que eu denominei Recreação e Lazer, o futuro em nossas mãos, né? E daí ele convidou o mesmo grupo, alguns não aceitaram, foi o caso do Marcelino, que escreveu comigo, mas o Vinha que escreveu, e aí o título eu fiz questão de colocar a recreação e lazer, o futuro fora de nossas mãos. E aí, que eram 15 tópicos, viraram 30 e agora eu estou revendo esses 30 para ver, já foi escrito há 8, pré-pandemia, né? E então, baseado nisso e na força que está tendo cada vez mais a tecnologia da informação, como é que os gestores estão lidando com isso, né? Tanto no back-office, com o pessoal internamente, e aqui você já deu um belo exemplo, né? As pessoas estão trabalhando com banco de dados atualizável, né? E isso é extraordinário. Mas como é que é lá na base, né? E como que essa tecnologia da informação está sendo utilizada na experiência do lazer em si, né? E então parece que não quero inferir aqui, mas o que eu tenho encontrado agora é muito aquém da possibilidade. Ora, eu imagino você com 2.400 municípios, você deve ter município que né, tem pouquíssima informação, pouquíssimo recurso, até municípios que têm, né, capacidade, né? E como é que você vê isso daí na sua experiência? Tanto no back office como no front office, o uso da tecnologia nesses municípios. É, acho que uma ótima pergunta, Bramante. Acho que nós estamos aprendendo ainda, os municípios estão aprendendo
né, a importância de um sistema de informação para ajudar na construção da política. E aí eu vou fazer um recorte do, da nossa pesquisa. Eu vou dar o exemplo do Paraná. No Paraná nós temos um segundo projeto que nós chamamos de Esporte que Queremos. Quem fez a denominação foi o governo do estado, né? E nós, efetivamente, aqui no Paraná, nós estamos assessorando os municípios não só para o preenchimento dos dados, mas nós estamos assessorando os municípios para a construção do CPF, do Conselho, da Política, do Conselho, do Plano e do Fundo Municipal de Esporte. Nós estamos assessorando os 399 municípios. Nós temos uma equipe aqui de 8 pessoas, né? E assessoramos esses municípios. Eles escrevem, mandam para nós devolvemos, fomos nas regionais, capacitamos os gestores, né? Pensando em como fazer o processo participativo da comunidade esportiva para o planejamento, né? E agora está tendo a Conferência Estadual de Esporte, né? O governo do estado está construindo o plano decenal do esporte, né? Nem o governo federal tem, mas o estado do Paraná está fazendo. Nós estamos auxiliando o governo do estado, né, na construção da conferência em si, né, mas também, principalmente, na construção das políticas do planos municipais de esporte, né? Eu acho que isso está fazendo uma diferença muito grande aqui no Paraná, né? Eles estão vendo os municípios, seja os municípios grandes, como Curitiba, né? Mas os municípios pequenos também, né? Já conseguem, começam, porque isso não é de um dia para a noite, isso é uma mudança de hábitos, né, Bruno? Sei que Sim. nós que estudamos, né, alguns conceitos, aí é uma mudança de hábitos mesmo, né? É por isso que eu volto a falar do INEP, né? Porque você tem que construir algo perene, informações Uhum. perene, para a construção do plano, né? O PNE já tem 4, 5, 6 edições, né? O Plano Nacional de Educação, Plano Nacional da Saúde. Nós precisamos ter o Plano Nacional de Esporte, né? Acho que isso é fundamental. Acho que esse processo que nós estamos fazendo aqui no Paraná, que outros estados já estão copiando, e nós temos dialogado com outros estados também, né? E eu tenho viajado muito nos últimos tempos. Eu deixei de ser pró-reitor. Sabia que eu era Ah, pró-reitor, né? Pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da Universidade Federal do Paraná. Eu fiquei 8 anos sei. como pró-reitor. 8 anos. 8 anos tocando os dois, né? Agora, desde Os janeiro, pratinhos. desde janeiro para cá, então eu sou dedicação exclusiva à inteligência, né? Ah, que ótimo. E, e tenho viajado bastante, nosso grupo todo aqui tem viajado bastante e nós precisamos mudar essa realidade. Os municípios estão percebendo. Eu acho que a nova Lei Geral de Esporte auxilia nesse sentido, mas eu tenho insistido muito, Bramante, que nós precisamos tirar a lei do papel, Uhum. porque é só no Brasil que existe lei que pega e lei que não pega, É. né? E na lei fala na criação do Sistema Nacional de Informações de Indicadores, né? O Ministério do Esporte não está gostando muito da minha ação, mas aí eu não posso fazer nada, né? Mas eu estou criando um pacto nacional pela implementação do Sistema Nacional de Esporte e pela implementação do Sistema Nacional de Informações de Indicadores. Quem já assinou, só para você ter uma noção, quem já assinou o pacto, o COB, o CBC, CPB, CBCP, CBDE, CBDU, 15 confederações de vôlei, basquete, atletismo, né? 24 grupos de pesquisa, 24 grupos de pesquisa, não sou só eu, não é? O FMG, enfim, todo mundo está assinando, a ONB, todos os grupos de pesquisa estão assinando o pacto. Quem não assinou até agora foi o Ministério do Esporte, por achar que era a função deles fazer isso. Eu falei para eles, se vocês não fazem, eu vou fazer eu, porque
nós estamos chegando na ponta, os municípios querem, os municípios estão pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma ação, né? E vocês não estão fazendo, então fazemos nós por aqui, né? Lamentável. É Lamentável, lamentável. lamentável, né? Eles podiam pegar o pacto, eu já construí tudo, eu já entreguei na mão deles, eu pego o pacto e assumo que são vocês que estão fazendo o pacto, né? Mas eles acham, enfim, questão política você sabe melhor do que Sim. eu, essas questões, né? Mas o que importa, para responder mais objetivamente a sua pergunta, os municípios estão começando a aprender a usar esses dados, o que não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, né? Do... Porque não tem costume. Tirando as médias cidades ou as grandes, você tem uma qualificação muito baixa dos gestores esportivos, né? Até para compreender, muitas secretarias, muitas, mal tem um computador, né? Mal consegue fazer o planejamento, cidades de 5, 10 mil habitantes, até 50 mil habitantes, tem uma dificuldade grande, né? Em compreender o fenômeno esportivo nas suas três serviços, né? Mas o que eu gostaria só de dar se me permitir, Brabant, já que você falou no conceito do lazer, né? E eu não sei se você, porque eu acompanhei muito a aprovação da Lei Geral do Esporte. Eu estou desde o início nessa discussão, né? Quando foi discutir o serviço esporte para toda a vida, existiam dois grandes grupos ali, né? Importantes, né? Viu vários, estava a comunidade esportiva inteira, mas nessa área específica, dois grandes grupos, né? Um que queria que voltasse fosse denominado lazer, e outra atividade física e saúde. Um grupo estava ligado ao CBCE, né, que, e o outro do CONFEF, né? Então, o debate foi muito intenso, chegou-se à denominação, né, de esporte para toda a vida, né, que engloba o lazer, atividade física, é, jogos de competições, que não do alto rendimento, enfim, que amplia o conceito, né? Então, até esses conceitos que não são tão simples, para a comunidade esportiva compreender, vai demorar algum tempo ainda. Agora, Fernando, se me permite, e você tem esse espelho, né? Se apertar um botão, vai sair o nome das 2.400 secretarias ou órgãos, né, Sim, do esporte. A minha hipótese é que o lazer vem sempre como não diria um penduricalho, que não é certo, mas vem como um apêndice, né? É, que eu me lembro uma ou duas vezes que tentaram colocar a Secretaria do Lazer, fechou, né? Porque, a rigor, o lazer é uma manifestação transversal, né? sim. E as nossas políticas públicas não têm o hábito de exercitar a abordagem transversal das áreas, né? É muito o seu próprio espaço, né? Mesmo a cultura não dialoga com o esporte, que não dialoga com a educação. Então, você encontrou isso também, vamos dizer, muitas têm o nome do lazer, né? Muitas secretarias. Tem bastante, né? Eu posso passar o número um pouco mais correto daqui a Ah, pouquinho, Bramante. Eu acho que sim, mas eu acho que teve um outro fenômeno aí, né? hum, Que os grandes grupos de lazer dentro das universidades acabaram perdendo força, sim. né? Se nós pegarmos aí a Unicamp, né? Poxa, o departamento de lazer da Unicamp, com você, Gebara, Marcelino, a Heloísa, era uma grande referência para todos nós, né? Uhum, O FMG, tinha outros grupos pelo Brasil inteiro. Hoje perdeu muito, meu. O Rio Grande do Sul tinha um grupo com o Stinger, um grupo mais forte, né? Hoje perdeu muito, né? Acho que um pouco, principalmente das grandes cidades, esse afastamento, mas isso é hipótese também, não, uhum, eu acho que ele diminui. uhum.
eu acho que nós não conseguimos, nós não tivemos a competência de dizer para a sociedade o que que é lazer. Então, Sim, imagine para o ente público, né? Então, essa é uma dificuldade estrutural desse campo, né? Mas eu ainda vejo que alguns colocam o nome, mas sempre é né? Secretaria de Turismo e Lazer, Secretaria de Cultura e Lazer, Secretaria de Esporte e Lazer, sim, né? Então, isso exato. parece ser algo comum, né? E agora, você falou que a CBCE tem uma visão mais voltada para o lazer e o CONFEF para a saúde, é isso? Isso, foi naquele momento, né, as nossas Aham. discussões naquele Sim, momento. tá. Interessante. Porque estava Mas muito isso, forte, e naquele momento, estou falando de 2014, né, sim, sim, sim. 15, o embate era mais forte do que é hoje, né? Sim, sim. E hoje você tem algum exemplo, conhecedor que você é da experiência do lazer, que tem essa transversalidade, onde o esporte não fica na sua própria caixinha, cultura fica na sua própria caixinha, porque acho muito interessante essa denominação que foi dada, né? Esporte para toda a vida. Nos anos 70 e 80 a gente tinha o EPT, né? O esporte para Sim. todos, né? E no mundo é esporte para todos, né? Então, não sei. E fico imaginando que o seu trabalho, como é que ele dialoga no exterior, né? Tem algum benchmark que vocês seguem? Só respondendo a primeira pergunta, eu acabei de ver no nosso sistema aqui, Ah, que é, Bramantino, puxa vida. 28% aproximadamente, 28 ponto, ser mais exato aqui, ponto 14 dos municípios que responderam, eles citam lazer na sua estrutura, Ah, interessante. seja departamento de esporte e lazer, ou uma coordenação, ou cultura, esporte e lazer, enfim, Sim, 28% sim. Muito interessante. dos municípios. O, assim, sobre a transversalidade, né, o esporte se fecha muito, né? Sim. Se fecha porque não dá conta, não dá conta de compreender a importância de ampliar a sua concepção, ampliar o seu conceito, né? E a gente vê que não tem muita relação. Aí tem várias hipóteses que a gente pode construir, né? Várias. Você tem, de um lado, uma resistência, né, pelo âmbito, por exemplo, da educação física, contrário ao esporte. Você, mais do que ninguém, sabe o que eu estou falando, né? Sim. Você tem nas secretarias de educação, muitas vezes, um embate com as secretarias de esporte, né? Pela forma da compreensão histórica do esporte, né? Também acho que o esporte não faz muito esforço para se aproximar, né? Uhum. Para tentar dialogar, né? Mostrar outras possibilidades, né? Como, por exemplo, a questão da saúde, a gente está falando da atividade Uhum. física, né? O Ministério da Saúde tem alguns programas, né? O programa de iniciação à academia, da atividade física e saúde. Tem uns 3 ou 4 programas do Ministério da Saúde que não dialoga com o esporte, né? Eu tenho uma reunião quinta-feira agora com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Adriano Massuda, para eu tentar aproximar também os mundos. E tem uma Certo, reunião com o Ministério da Educação também, né, certo. para buscar essa intersetorialidade, que ela é fundamental, né? Não dá para imaginar que nós vamos fazer formação esportiva sem dialogar com a educação. Não dá para imaginar que nós vamos fazer esporte para toda a vida sem dialogar com a saúde, né? Nós temos que buscar essas interrelações para compreender o fenômeno como um todo. Como precisamos dialogar com a cultura, né? Para entender é, essa relação do lazer, né? Enquanto desenvolvimento cultural da nossa sociedade. Então, eu acho que precisamos ampliar, sim, né? Isso está no nosso escopo,
né? Está no escopo. Estamos fazendo um outro documento. É que nós estamos produzindo muito, Bramante, e falando É pouco. extraordinário, extraordinário. Puxa vida. Eu prometo que eu não vou passar de uma hora a nossa conversa, Não, mas, não, não, puxa tranquilo. vida, tá muito boa a conversa. E aí e um do, e são e uma da ideia é a construção da rede de desenvolvimento esportivo, né? Ela já tem no papel essa rede, mas de novo, né? No Brasil alguém inventa, coloca no papel, vira lei, decreto, né? E depois esquece, vira a página, acha que entra no ministério, acha que vai inventar a roda, vai começar tudo do zero, e aí fazem um projeto, eu acho que se nós utilizarmos o que já tem, né? Já podia sair o melhor programa do mundo, né? Então, acho que isso é importante, né? E, por fim, a sua última pergunta, né? Nós temos uma relação não tão próxima, mas com o SPLIS. Não sei se você já conhece o SPLIS. O SPLIS Hum, uma metodologia de uma professora belga, Debauchet, que pensa em 9 pilares para compreender o esporte, hum. né? Vou procurar saber. Tá, para quem trabalha com o esporte efetivamente, e ela fez isso para o alto rendimento. E aí ela Hum, sofreu muitas críticas, porque ela só fez para o alto rendimento. Ela esteve no nosso seminário aqui em maio desse ano, né? E eu vou para lá agora em setembro para conversar com ela de novo, né? Para ver se nós aproximamos, né? E palavras dela e dos outros colegas que também tiveram no nosso evento. O que nós fazemos, nenhum outro país do mundo faz. extraordinário. E o que a Debocheira é uma referência nessa área de sistemas esportivos pelo mundo, né? E ela ficou impressionada com o nosso trabalho aqui. Que ótimo. Então, estou indo para a Itália também para colocar, né, para dialogar lá, né, e em Loughborough, que é a universidade na Inglaterra, Aham. para fazer esse diálogo do que nós desenvolvemos aqui, fazer, inverter a lógica, não nós usarmos deles, mas eles usarem o nosso, Vender tecnologia. vendendo tecnologia, exatamente. Muito bom, excelente. Fernando, eu ficaria com você mais uns 3 dias aí, mas eu Tranquilo. agradeço muito. Dá licença um pouquinho. Ah, Eu agradeço o seu tempo, né? imagino, Compartilhar seu conhecimento e espero uma hora encontrá-lo pessoalmente para te dar um abraço e claro, cumprimentá-lo pessoalmente. E, e essa questão do lazer, né? Que é uma questão mal resolvida. Eu nasci há 53 anos, comecei a estudar o lazer. Daqui a pouco acho que eu vou parar. não, E, não, e com essa dificuldade de compreendê-lo, né, nessa, porque está muito pulverizado em várias áreas, né? E tudo que é tudo não é nada, né? É mais ou menos isso que acontece com o lazer, né? uhum, Foi isso que aconteceu com a educação física também, né? Quando começou a querer ser sociólogo, psicólogo, antropólogo, da educação física, né? Eu costumo sim, dizer que a gente jogou pela janela que tinha uma razoável percepção do que era o nosso papel, mas não abriu a porta para o novo, né? Então a gente está ainda entre um lugar e outro, num salto, né? Mas, enfim. Fernando, de minha parte, muitíssimo obrigado. eu que agradeço, Tá? Bramante, essa oportunidade. Conversar consigo é sempre um aprendizado, uma satisfação enorme. E para Obrigado, mim, viu? você é uma grande referência, sempre foi, né, uma grande referência, Bramante, que Muito obrigado eu pelo tenho seu carinho. comigo um carinho todo especial, né? Eu só tenho uma resposta que você não me, uma pergunta que você mandou aqui da inteligência artificial. Sim. Nós estamos trabalhando também, né,
o nosso. É que quem desenvolve nosso sistema operacional é uma pessoa de uma relação muito próxima à minha, que gosta de Sei. ciência. Ele fez, não é professor universitário, mas ele gosta de ciência. Ele fez doutorado por gostar. Já escreveu 3 livros de metodologia por gostar. Ele é dentista de formação e faz o nosso sistema operacional, né? Qual é o nome dele? Alcion Alves da Silva. Alves da Silva. Sei. Alcion Alves da Silva. Certo. É uma figura emblemática e ele tem uma dedicação ao nosso. Se eu fosse contratar efetivamente, se eu fosse pagar, não teria, não teria como. Não teria como. Ele faz porque gosta, porque é e ele mesmo que desenvolve, né? Então ele já está incluindo a inteligência artificial em todas as nossas ações, inclusive para darmos resposta ao gestor municipal de uma maneira mais objetiva, mais simples, né? Também usando os nossos dados a partir da inteligência artificial. Certo. Bom, e você precedeu tudo isso, né? Porque você chamou de inteligência esportiva, quer dizer, a inteligência que pressupõe a humana e agora a artificial. Muito legal. Exato. Tá ótimo, Não, mas então, Fernando. que Qualquer agradeço. coisa eu peço socorro para você. Pode falar, um prazer, vai ser um Tá? prazer, Bramante. E vamos pensar, se você permitir, e se você tiver o desejo de compartilhar o que você falou aqui, eu posso ter esse canal junto ao SEV, se você achar interessante. Pode compartilhar, sim, para mim é uma alegria Ah, muito que ótimo. grande. Tá bom. Tá Forte bom? abraço, então, Outro para Fernando. você. Tenha uma Tudo boa bom. semana, Bramante. Tchau, tchau. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.